Hoje eu vou falar sobre manifestação e tudo que eu aprendi até agora. O primeiro ponto que eu queria começar é que cada um manifesta de uma forma diferente. E eu percebi isso porque eu vejo que cada um tem o seu método. Tem gente que gosta de escrever, tem gente que gosta de escutar subliminal, tem gente que antes de dormir, né, faz os SATs. Então, assim, cada um vai manifestar de uma forma diferente. E eu sou uma pessoa muito racional. E para manifestar, você tem que ser delusional, né? Porque não tem como você manifestar sem ser dessa forma, né? E eu percebo que, por eu ser uma pessoa mais racional, para mim a manifestação foi um pouco mais difícil, porque eu tive que trilhar um caminho diferente, né? E o que eu via de conteúdo assim na internet eram pessoas, lógico que tinham pessoas que também eram parecidas comigo, mas a maioria tinha um jeito diferente. Então elas tinham uma facilidade de manifestar que eu não tinha, por eu ser muito racional. E porque a manifestação, você tem que ser delusional, você basicamente tem que acreditar que é algo que você não tem, que tá fora da sua realidade, que você merece aquilo. E quando você é muito racional, você fica, mas como isso vai acontecer? Que horas, sabe? Como que vai acontecer? E o como é algo que já trava a manifestação. Então, eu percebi que cada um vai manifestar de uma forma diferente. E muitas vezes, se você não conseguiu manifestar ou tá com dificuldade de manifestar, é porque você tá seguindo um caminho que não é o seu. Você está tentando manifestar de uma forma que não é para você. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar, porque não é que você não consegue, é que às vezes você não descobriu qual é a melhor forma para você. E também para você não desistir, porque uma hora você vai acabar descobrindo. Isso já entra no meu segundo ponto, que é confiar que você está sendo guiado nesse caminho. E por que eu falo isso? Porque eu percebo que conforme você vai caminhando, né, nessas coisas de manifestação, de lei da atração, lei da suposição, o seu caminho ele vai se abrindo e as coisas vão chegando até você. E o conhecimento que você precisa, ele vai chegar a você de alguma forma. Pode ser que seja através de um vídeo, pode ser que seja através de um livro, de um podcast, de um comentário. Então, eu percebo que quando eu comecei nesse caminho, a gente fica muito perdido, né? A gente não sabe por onde começar, muito livro para ler, muitos autores diferentes e cada um fala uma coisa diferente, porque cada um acredita que a manifestação acontece de formas diferentes. Então, eu sei que eu tô misturando lei da atração e lei da suposição, mas para mim tudo isso se engloba dentro de manifestação, tá? E é muita informação, são muitos autores diferentes, vai ter o pessoal da internet também, que vai cada um ter uma opinião diferente. Então, assim, você fica meio perdido, né? Você não sabe para onde ir. Mas o que eu queria dizer é para confiar em você e confiar na sua intuição, porque o caminho, ele vai se abrir conforme você for caminhando, conforme você for aprendendo, que foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei, eu fui vendo uma coisa, aí daqui a pouco aparecia uma sugestão de um livro, daí eu começava a ler esse livro, depois aparecia algum vídeo, alguma outra coisa, e tudo foi se encaminhando, sabe? A gente precisa ter confiança, sabe? Dar esse salto de fé de que as coisas vão acontecer, né? Eu acho que é meio confiar em Deus ou confiar no universo, confiar no todo, né? Seja no que for que você acredita, né? Mas confiar e dar o primeiro passo, sabe? Se a gente, como se a gente tivesse cego, né? E a gente tem que dar esse passo de fé, porque quando a gente dá esse passo, quando a gente caminha, as coisas, elas vão se abrindo, o caminho ele vai se mostrando e vai ficando mais fácil conforme, né, a gente vai caminhando. O segundo passo, esse passo é um que eu não vejo muitas pessoas falando sobre isso,
E pra mim foi o que me ajudou. E talvez isso ajude outras pessoas também, porque quando eu vejo conteúdo sobre manifestação, eu vejo as pessoas já falando assim: ah, você tem que acreditar que você merece, você tem que se sentir merecedor, mas muitas vezes a gente tem tantas travas internas, tantas coisas dentro de nós, que a gente não consegue manifestar, sabe? Eu percebo que uma das chaves da manifestação é você se sentir merecedora, se sentir digno. Mas como que você vai conseguir se sentir se você tem várias crenças dentro de você que não te permitem se sentir assim? Por isso que esse segundo passo é importante, que são as nossas sombras, né? As nossas sombras, na verdade, é você fazer um trabalho interno, sabe? E eu fiquei acho que talvez um ano mais ou menos fazendo isso. Mas nessa época eu não conhecia a lei da atração, não conhecia a lei da manifestação, não conhecia nada disso, tá? Que eu sempre gostei dessas coisas, sempre gostei de trabalho interno. E é por isso que eu falo que o caminho ele vai se desenrolando para você. Para mim começou quando eu estava vendo sobre sombras. E foi encaminhando, encaminhando até eu descobrir sobre lei da atração. Por que eu acho isso importante? Porque você precisa quebrar essas crenças negativas que você tem dentro de você para que você se sinta digno e merecedor de conseguir coisas boas. Então, trabalhar as suas sombras é trabalhar as suas crenças negativas e crenças limitantes, tá? E como que a gente faz isso? Cada um vai ter uma forma preferida de fazer, uma forma que vai se encaixar melhor. O que eu fiz e que funcionou muito pra mim? Primeiro ponto é fazer um diário. O diário, eu acho ele extremamente importante. Você pode escrever à mão, comprar um caderninho e escrever. Você pode escrever no seu bloco de notas, no seu computador. Você pode até mandar áudio pra você no WhatsApp. Mas eu prefiro a escrita, porque depois de um tempo, você consegue voltar e analisar tudo que você escreveu. E você vai mantendo esse histórico. E para fazer esse vídeo, eu consultei os meus diários, então assim, foi incrível ver a evolução que eu tive. Então, eu recomendo super fazer um diário. E porque você percebe também como a nossa mente, ela vai mudando. Então, às vezes, dentro de um mês, você viveu ali vários estados. E às vezes você olha e fala, nossa, eu tava doida esse dia. E depois você vê que não era nada demais. Então, eu recomendo você ter um diário. E no seu diário, você vai fazer o shadow work. Shadow work é só uma palavra em inglês, que são perguntas, tá? Você pode pesquisar no Google, no Pinterest, ou você pode pedir pro ChatGPT ou pro Gemini te dar questões, né, de shadow work. O shadow work é para você trabalhar as suas sombras, tá? As sombras que ficam dentro do nosso inconsciente que a gente não percebe. Tem uma frase do Carl Jung, dizem, né, que é dele, e ela é até bem famosinha na internet. Ele fala assim: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino. E é isso que acontece. A gente deixa o nosso inconsciente, as nossas sombras, ir guiando a nossa vida e a gente não percebe. E a gente acha que tudo que acontece, é o destino, era para acontecer. E quando você faz esse shadow work, você vai percebendo as crenças que você tem. Então, o que eu sugiro para você? Pega um mês, sabe? Não precisa ficar um ano igual eu fiz, mas pega um mês pelo menos. Compra um diário, escreve no bloco de notas, sabe? E pega 30 questões, você responde uma por dia. Pesquisa questões de shadow work e você vai respondendo uma por dia. Mas não é para você pegar e responder de qualquer jeito, sabe? Tenta tirar ali uns 5 minutinhos, tenta meditar, daí você pensa bem na questão e depois você responde. E você vai ver com o tempo como as suas crenças e os seus padrões, eles vão aparecendo. Conforme você vai escrevendo, você fala, meu Deus, você olha e fala, nossa, é por isso então que eu sou assim? Principalmente perguntas relacionadas aos pais, à infância, à nossa família. Conforme você vai se respondendo, você lembra, porque muitas vezes a gente esquece, mas fica guardado no nosso inconsciente. E você vai percebendo as situações. Então, eu sugiro que você compre um diário,
responda pelo menos uma pergunta por dia e faça isso por 30 dias, tá? Pelo menos. E é um trabalho assim que você vai ver, é meio chato, é ruim porque você vai mexer em coisas dentro de você, mas é um trabalho extremamente necessário. Até por uma questão de saúde mental mesmo, sabe? É um trabalho extremamente necessário você ir percebendo as suas sombras e você percebe o que está guiando a sua vida. Outro ponto, né, dentro desse trabalho interno que a gente precisa fazer. Dentro, né, do diário, do shadow work, desse trabalho interno, se você puder contratar, né, um terapeuta, ir a um psicólogo, seria muito bom. Eu sei que nem todo mundo vai ter condição, mas é muito bom. E tem até sites, hoje em dia tem um que se chama Psimit, e ele tem valores bem mais baratos, valores sociais que você consegue pagar. Se não, o diário e o shadow work já ajuda bastante. Mas mesmo que você faça terapia, eu também recomendo que você faça o shadow work, porque é algo que vai te trazer clareza, né? E outra coisa, dentro das nossas crenças e dos nossos pensamentos, nós acabamos tendo pensamentos automáticos, do tipo, você tá esperando uma notícia, aí vem aquele pensamento, mas se der errado, vai dar tudo errado, aí tudo sempre dá errado pra mim. Isso são pensamentos automáticos que você tem e que você não percebe, mas é algo que você precisa começar a perceber e você precisa questionar esses pensamentos. Por exemplo, quando vem aquele pensamento do tipo, vai dar tudo errado. Mas por que vai dar errado? Por que não pode dar certo? E só o fato de você questionar esses pensamentos, eles já vão se dissipando, sabe? E com o tempo você vai perceber que você quase não tem mais. E eu falo isso por experiência própria, porque eu era uma pessoa muito triste, era uma pessoa muito negativa, sabe? Eu tenho temperamento melancólico também, então isso ajuda bastante. Mas, eu não queria viver assim. Inclusive, eu acho que as pessoas que têm temperamento melancólico, elas se acomodam muito, sabe? Do tipo, eu tenho temperamento melancólico, então eu vou ser mais triste, mais animada. Gente, mas não é pra ser assim, sabe? Eu não acho que é pra ser assim. Eu penso que eu não vim aqui pra sofrer, sabe? Eu quero ser feliz, eu quero viver bem. Então, se você se deixa levar por esse pensamento, você vai acabar entrando nessa espiral mesmo. E então eu era muito, muito negativa. Eu estava relendo os meus diários, eu fiquei, meu Deus, coitada, como só coisa ruim. E eu comecei a fazer shadow work, né? E eu fiz 1 ano, tá? Então, assim, foi um trabalho interno muito grande, fiquei muito tempo. E eu assistia muitos vídeos, muitos vídeos motivacionais, vídeos de pessoas assim que eu gostava, que dava conselhos o tempo inteiro, sabe? Então eu fiz toda uma reprogramação mental mesmo, sabe? Porque eu falei, eu não quero mais ser triste, eu quero ser feliz, eu quero ter uma vida boa. Então eu consumia conteúdo disso o tempo inteiro. E continuando, então, você vai fazer o diário e o shadow work, né, por 1 mês. O diário, eu recomendo que você mantenha, eu acho ele muito, muito bom. Você consegue ver a sua evolução mental, sabe, olhando Às vezes, todo final do mês, eu releio tudo que eu escrevi, sabe, eu faço uma revisão de como foi meu mês. E você percebe quando a coisa muda e a gente esquece tudo que aconteceu. Então, eu acho extremamente importante manter o diário, tá? E outro ponto. Isso aqui você não precisa fazer se você não quiser, tá? Mas é uma coisa que me ajudou. Quando eu comecei nesse processo de crenças limitantes, né? Que eu fazia o shadow work, eu fui percebendo as crenças que eu tinha. Eu peguei e escrevi tudo num papel, tudo que eu tinha de crença limitante, e eu queimei, sabe? É uma coisa meio teatral, meio ritualística, enfim. E pra mim isso funcionou super, e eu já fiz isso
diversas vezes. E não é que, ai, nossa, é um milagre, você queimou, acabou aquela crença limitante que você tinha. Não é isso. Mas, de certa forma, você meio que mostra, né, pra sua mente, pro seu cérebro, que você não quer mais viver aquela situação. E você também tem que se esforçar um pouquinho, sabe? Do tipo, não adianta você escrever aquela lista, queimar e achar que, tipo, mágica. Nunca mais ter esse pensamento. Não é assim, mas você tem que ir trabalhando, sabe? É um trabalho interno, é um trabalho árduo que você sempre vai ter que fazer. E pode ser que muitas pessoas achem isso chato, achem que não precisa fazer. E, gente, tá tudo bem. Mas é que pra mim só funcionou depois que eu fiz isso. Então, por exemplo, sei lá, crença sobre... Eu queria, sei lá, manifestar dinheiro, por exemplo. Mas, quando você pensa assim, eu quero manifestar tal coisa, aí você pega um papel e começa a escrever todas as crenças que você tem sobre isso. No começo, eu acho que eu escrevia, tipo, umas 2 folhas, frente e verso, de tanta crença que eu tinha. E você não percebe que você tem. Você não percebe, porque é inconsciente. Só quando você começa a escrever, e você vai escrevendo, 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 você vai vendo o tanto de crença que você tem, sabe? E são crenças que te limitam, que limitam a sua vida. Então, por isso que eu, particularmente, acho muito importante esse trabalho. Mas vai de cada um, né? Eu sei que é algo difícil, eu sei que é trabalhoso, mas eu acho que isso serve não só para manifestação, mas para sua saúde mental mesmo, sabe? Para sua vida, para os seus relacionamentos, porque quando você percebe esses comportamentos negativos que você tem, né, e você consegue mudar isso, você vai perceber que você vai ter muito mais qualidade de vida, sabe? Eu era muito ansiosa, muito negativa, triste mesmo. E quando eu olho pra trás, eu penso, nossa, meu Deus, como eu consegui mudar. É uma alegria, assim, pra mim. É uma alegria imensa, porque a gente ninguém merece viver triste, sabe? Ninguém merece viver sofrendo, ninguém merece viver achando que a vida é ruim, sabe? Então, eu particularmente acho que isso foi algo muito importante pra mim, algo muito necessário. Inclusive, o shadow work, eu faço ele até hoje, tá, gente? Eu acho que ele é um trabalho cíclico e ele vai se repetindo. Lógico que eu não faço como antigamente, mas assim, tem momentos da vida que você percebe que você vai ter que fazer. Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lúcia Helena Galvão. Ela é bem famosa do canal Nova Acrópole. E ela fala, eu não lembro qual o vídeo, mas ela fala que a vida, ela vai se comunicar com a gente de uma forma. E a gente precisa aprender essa linguagem da vida, a gente precisa aprender essa comunicação da vida, sabe? Então, vai ter momentos em que você vai ter que parar e você vai ter que olhar para dentro de você. Você vai ter que ver o que você precisa arrumar, sabe? E você não vai ficar nisso para sempre. Por exemplo, eu fiz esse trabalho mais pesado, depois eu vi que não precisava mais, eu foquei em outras coisas. Agora, no mês passado, mais ou menos, eu voltou alguns temas que eu percebi que eu precisava trabalhar de novo ou ir para outros cantos que eu não tinha ido. Depois passou, então assim, é um trabalho cíclico, sabe? Ficar trabalhando as nossas sombras. A gente precisa fazer isso. Isso até dentro da psicologia, isso é muito falado. E eu acho extremamente importante. Mas, claro que isso vai de cada um. Mas eu realmente acho que você trabalhar as suas sombras, suas questões internas, é bem importante. E o diário também, às vezes, não sei, sabe? Vai que você não quer conversar sobre essas coisas, você não quer contar pra alguém. Eu sou mais reservada também, eu não gosto de ficar falando tudo. Então, o diário, ele ajuda bastante, você tem mais liberdade para poder escrever, para poder se expressar, para poder ser você. Então, eu gosto bastante. Eu mantenho meu diário até hoje, eu vou escrevendo tudo e ele me ajudou muito. Então, resumindo, né, o primeiro passo é você entender que cada um vai manifestar de uma forma diferente e o segundo é trabalhar as suas sombras. E dentro das sombras eu digo também as crenças limitantes e os pensamentos automáticos.
O terceiro ponto é se sentir merecedora e digna. E por que que eu falei num ponto anterior de trabalhar suas sombras? Porque você só vai se sentir merecedora e digna se você trabalhar suas crenças. Não adianta você ficar assim, ai, eu mereço um iPhone, eu mereço um carro, eu mereço uma casa. Se você não tem essa crença de que você merece. E eu falo isso porque eu achava que eu merecia, mas no fundo eu não tinha essa crença. E quando eu comecei a escrever e fui vendo as minhas sombras, eu percebi que eu tinha várias crenças de não merecimento, né, de não ser digna. E, gente, quando eu falo pra você fazer esse shadow work, você tem que ser muito honesta com você, sabe? Não adianta você ficar mentindo, falando, ai, não, eu mereço, eu mereço. Tá, mas você realmente tem essa crença de que você merece? E eu não tinha. Eu tinha crenças bem negativas sobre mim, não me achava merecedora, não me achava digna. Então, assim, você tem que ser honesto, sabe? É um trabalho das suas sombras mesmo. É algo que vai doer, que vai machucar, mas que você precisa. Pra que depois você consiga avançar, você genuinamente sinta que você merece, sabe? Eu vou dar um exemplo bem básico que aconteceu muito comigo. Às vezes, sei lá, eu recebi alguma coisa. Aí eu pensava assim, ah, mas será que eu mereço? Ah, mas será que é justo? Ou então eu recebia algo e eu já pensava, o que que eu vou fazer para dar em troca? Eu tenho que dar alguma coisa em troca. Eu não sabia receber e agradecer. E você vai perceber isso em comportamentos que você tem. Por exemplo, alguém, tipo, elogiou sua blusa. Nossa, que blusa linda. Aí você fala, ai, paguei R$ 10. Não pode ser assim. É só falar, obrigada. Sabe? É como se você ficasse se justificando. A gente não pode ser assim. A gente tem que mudar esses comportamentos. E enquanto você tiver esses comportamentos, você ainda não vai ter essa crença de que você merece, de que você é digna. Quando você receber algo e você simplesmente sentir gratidão, né, e agradecer, pronto, aí sim. Mas enquanto você receber algo e ficar, ai, o que que eu posso fazer para dar em troca? Ou então ficar com aquele sentimento de, ai, eu não mereço, sabe? Você ainda vai ter que trabalhar essas suas crenças. E eu fui muito assim, muito mesmo. Demorou um bom tempo para poder entender que não, que eu podia receber, agradecer e não precisava dar nada em troca ou simplesmente só agradecer, sabe? E sentir que eu realmente era digna e merecia aquilo. E eu sei que para algumas pessoas vai ser mais fácil, para outras vai ser mais difícil. Para mim foi bem difícil, mas hoje em dia isso já melhorou. Mas é por isso que eu falo, tem que trabalhar as suas sombras. E tem que trabalhar também a nossa autoestima. A autoestima tá super ligada com você acreditar que você merece. Se você não tem... Eu não tinha autoestima nenhuma, assim. Minha autoestima era péssima. E depois foi melhorando. Então, você precisa ter autoestima, sabe? De você receber algo, você sentir que você merece, sabe? De que você é digna. Você precisa ter a sua autoimagem muito forte dentro de você, tá? Mas para isso você precisa desconstruir tudo, desconstruir todas as suas crenças, os seus pensamentos, e daí sim você vai limpar o campo e você vai começar a trabalhar isso. Então, depois que você fizer esse trabalho, né, do shadow work, das sombras, você vai começar a trabalhar o seu comportamento, a sua postura e até a forma que você fala. Então, quando você receber algo, ou quando alguém te elogiar, tipo, elogiar sua blusa, não fala, ai, paguei baratinho, ai, não, só fala, obrigada, dá um sorriso e pronto, sabe? Ou se você receber algum presente, agradeça, sabe? Dentro de você agradeça e vá falando pra você, eu sou digna, eu mereço, vai falando. E você tem que ir fazendo esse exercício até isso se tornar normal pra você. Até um ponto de você receber as coisas e falar, obrigada, e tipo, isso já tá normal pra você. Aí sim você vai perceber que essa crença, né, de merecer e ser digna realmente já está enraizada dentro de você. Um ponto que eu queria falar também, o quarto ponto, é que a manifestação, ela traz esperança. Eu não vejo ninguém falando desse ponto de vista, mas pra mim eu vejo dessa forma, tá? Quando eu era adolescente, a minha adolescência foi a geração do pessoal que era emo, né? E era uma geração que o pessoal,
não sei se eu posso falar isso, né? Ah, ficava... Eu vou tentar escrever pra ver se dá certo. Mas, enfim, era uma geração meio depressiva, tinha muita anorexia, bulimia, nossa senhora, como era algo super em alta, assim. E eu vejo que hoje em dia, né, com esses assuntos mais em alta, eu vejo como talvez uma esperança, sabe? Uma mudança, assim, de pensamento das pessoas. E eu acho isso muito positivo, porque, gente, basicamente, manifestação é você ter esperança, é você acreditar que você merece, é você acreditar que você é digno. E tem coisa mais bonita que isso, sabe? Você, por mais que seja difícil, sabe? Por mais que você esteja numa situação que talvez não seja legal, mas quando você começa a ver sobre isso, você é obrigado a acreditar que você merece. Você é obrigado a acreditar que a sua vida vai melhorar, sabe? Eu acho isso tão bonito. Eu acho isso muito bonito mesmo. Eu acho que é algo extremamente positivo para sua vida, sabe? É você acreditar, você ter esperança de que as coisas vão melhorar, de que sua vida vai mudar, sabe? Eu nunca vi ninguém falando sobre isso dentro da manifestação, dentro de lei da atração, lei da suposição, mas eu acho isso um presente, assim, de você, às vezes, estar numa situação ruim e pensar, vai melhorar, sabe? Você manter a esperança. E muitas vezes a esperança é o que nos mantém vivos, né? Nos mantém vivendo, lutando, acreditando de que as coisas vão melhorar. Esse é um ponto, não que você precisa fazer isso ou acreditar nisso, mas enfim. Eu só acho que eu vejo a manifestação dessa forma, sabe? Como algo bom, algo que vai mudar a sua cabeça para você acreditar que a vida pode ser bonita, que a vida pode ser bela e que você merece coisas boas. O quarto ponto, e eu acho isso muito importante, eu tive esse insight essa semana passada. O quarto ponto é: tudo é manifestação. Tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você acredita, tudo é manifestação. Você não manifesta só quando você tá escutando o subliminal, quando você tá meditando, quando você tá fazendo sats. Você manifesta o tempo inteiro. E a sua vida atual é um reflexo do que você acredita, um reflexo da sua manifestação. Então, por exemplo, eu hoje, a vida que eu tenho hoje, e eu estava pensando nisso esses dias, eu fiquei super grata e feliz, né? Porque às vezes a gente... a gratidão é algo que tem que estar ali o tempo inteiro na sua vida. E às vezes a gente olha e a gente fala, nossa, queria que minha vida fosse diferente, queria que mudasse. Mas você não percebe que às vezes você tá vivendo hoje algo que você queria, algo que lá no passado você rezou para que isso acontecesse, sabe? A vida que eu tenho hoje, eu percebi que era algo que eu queria há 2 anos atrás, sabe? A situação que eu estou hoje era algo que eu queria 2 anos atrás, ou seja, eu manifestei aquilo que eu queria. Só que é claro, a gente sempre quer melhorar, a gente sempre quer que a nossa vida melhore. E eu quero mudar, quero que minha vida melhore mais, né? Mas, só pra você entender que você manifesta o tempo inteiro. E a sua vida é um reflexo da sua manifestação. Pode ser que, por exemplo, hoje eu penso de outra forma e eu quero outra vida. Mas a vida que eu tenho hoje é um reflexo do que eu acreditava, sabe? Então, assim, agora que minha mente começou a mudar, a minha vida também já começou a mudar, as coisas eu vejo que já estão mudando, estão se encaminhando. Mas eu já estou vivendo algo que eu queria, algo que eu manifestei. Então, às vezes a gente fica meio triste e pensa, ai, nossa, a gente é até meio ingrato, né? Porque muitas vezes você tá vivendo algo que você queria, né? E outro ponto é que você tome cuidado com tudo que você assiste na televisão, no celular, todo o conteúdo que você consome,
as músicas que você escuta, os livros que você lê, os seus pensamentos e o que você fala. Porque tudo isso vai reverberar na sua vida. Tudo isso vai manifestar na sua vida. E eu acredito muito nisso, porque, gente, hoje em dia, assim, tem coisas que eu falo que passa um tempinho, acontece, sabe? E eu olho assim, eu falo, meu Deus. E daí eu começo até a ficar com medo, entre aspas, assim, sabe? Porque eu percebo que isso é muito sério, sabe? Tudo que você fala vai acontecer. Então, hoje eu tomo muito mais cuidado com as coisas que eu falo. E eu não tô falando isso pra você ficar com medo, tá? Mas é mais no sentido de você tomar cuidado com as coisas que você fala. Então, por exemplo, se você falar assim, eu sou burro, nada dá certo pra mim. Nada vai dar certo pra você, sabe? Então, é você ir se corrigindo o tempo inteiro. E é por isso que aquele outro trabalho lá do começo você tem que fazer. Pra você conseguir chegar nesse estado hoje, do tipo, de vir algum pensamento negativo, você já fala, opa, não é assim, sabe? Você já ir quebrando esses pensamentos. E se você já tá nesse nível, né, de que você já fez esse trabalho, você já entende que tudo é manifestação, observe tudo que você escuta, todo o conteúdo que você consome, porque isso vai moldar a sua vida, principalmente o que você fala e o que você acredita, principalmente isso. Eu sei que para muitas pessoas isso parece mentira, né, mas acontece. E se você começar a perceber os seus pensamentos, se começar a notar, você vai ver que muitas coisas que você falou aconteceram. Então, eu acho que isso é extremamente importante, sabe? Tudo é manifestação. Lembre-se disso. Agora, o quinto ponto. Então, eu vou explicar como manifestar, tá? Mas, tudo isso que eu falei, pra mim, já envolve manifestação. Sem esses pontos, eu não consegui manifestar, tá? Então, pra mim, aquilo já é como manifestar. Mas agora eu vou falar um pouquinho mais de forma prática, tá? Inclusive, eu olhando os meus calendários, meus diários, eu percebi que só tem 6 meses que eu comecei a ver sobre a lei da atração, lei da suposição, né? Porque eu tava fazendo esse trabalho de shadow work e eu tinha o vision board também. Eu fiz em 2025 o vision board, mas eu não ainda sabia de lei da atração, lei da suposição. E tem uns 6 meses que eu olhei lá no meu diário que, de fato, eu comecei a ver sobre isso e eu já vi uma mudança enorme na minha vida. Então, às vezes a gente começa e no começo pensar em um mês já quer que tudo mude, né? E não é assim que acontece. Pode até ser que para você aconteça, mas assim, é difícil, porque a gente tem que trabalhar as nossas questões internas, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, além de todos aqueles que eu falei que são extremamente importantes, é gratidão. Eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando a gratidão, tá? Tem que ser algo bem presente, assim, na nossa vida. Esse estado, né, de gratidão, porque ele é um estado mais elevado, né? Então, você procurar estar sempre nesse estado, eu acho importante. E, inclusive, dentro do seu diário, se você não sabe muito o que escrever, você pode escrever, tipo, 3 coisas que você é grato. Eu fiz isso também. Isso me ajudou muito. Porque muitas vezes a gente passa o dia e pensa assim, nada de bom aconteceu. Mas quando você faz esse exercício de ter que escrever 3 motivos do porquê você é grato, você pensa, nossa, eu tenho mais motivos para agradecer do que eu pensava. Então, assim, é muito bom esse exercício dos 3 motivos, né, pelo que você é grato. Ele é ótimo, inclusive, eu até preciso voltar a fazer, porque ele é muito bom. Você começa a ver as coisas de outra forma. Às vezes, você olha assim, dias e fala, nossa, eu tenho motivos para agradecer. Então, esse é muito importante. O segundo ponto é viver o momento presente, tá? Eu tô resumindo coisas assim, tô tentando sintetizar coisas que eu li em livros, assisti vídeos e em pouco tempo é difícil. Mas eu vou deixar depois sugestões também de livros para poder ajudar, tá? Mas é o momento presente. O momento presente, eu acho que ele ajuda até na questão da ansiedade. Por quê? O momento presente é você viver o agora.
sabe? Você não vai ficar pensando no futuro, ansiosa com o futuro, com o que não aconteceu. E você também não vai ficar remoendo o passado. Você tem que viver no agora. É difícil. É difícil, a gente acaba, nossa mente sempre ali tenta nos dispersar. Eu consegui ir fazendo isso com meditação, que me ajudou. E durante o dia eu tento lembrar, né, de ver o momento presente. Eu ainda não consegui 100%, sabe? Eu vejo que é rapidinho assim, você já tá viajando na maionese. Mas ele é muito importante, porque quando você vive no momento presente, você não sofre, porque você não tá remoendo o passado e você também não tá preocupado com o futuro, porque você está vivendo o agora. E no agora você não tem nenhum problema. Você tem algum problema neste exato momento? Aqui, você tem algum problema? Não tem. Seus problemas estão lá no futuro ou algo do passado, mas no momento presente você não tem. Então é por isso que ele é algo muito importante. Ele vai te ajudar muito, vai te ajudar a você clarear a sua mente, você ver as coisas de forma diferente. Às vezes coisas, sinais que vão acontecendo, você vai começar a perceber. Tem um livro que eu vou falar um pouquinho, no final vou falar dos livros, que ajuda muito. Então, a gente precisa também procurar conhecimento. Isso eu nem coloquei, mas, gente, procure um conhecimento, sabe? Eu tô sintetizando aqui coisas que vários livros que eu li, vários vídeos que eu assisti, podcast, enfim, a gente precisa procurar o conhecimento e ir atrás, sabe? E assim, cara, se você quer mudar a sua vida, vai atrás, sabe? Ao invés de ficar, sei lá, o dia inteiro só vendo bobeira no TikTok, pelo menos veja vídeos no TikTok sobre isso, de manifestação, ou no Instagram, ou, sabe, escute podcasts, se você não gosta de ler, enfim. Mas a gente tem que procurar conhecimento, sabe? É pra sua vida melhorar. Então, eu acho que todo esforço, sabe, tudo que você puder fazer pra melhorar a sua vida, vale a pena. Isso, inclusive, foi um ponto de virada na minha vida, porque eu olhei e falei assim, eu não quero essa vida, eu quero algo melhor, eu quero que minha vida melhore. E tudo que eu puder fazer, tudo que eu puder conteúdo de consumir, de aprender, eu vou fazer. E é isso, gente. Mas a gente tem que procurar o conhecimento. Bom, o outro ponto é você não se apegar também à sua manifestação, porque quanto mais você fica apegado, quanto mais você fica, ai, quando que vai acontecer? Quando que eu vou ganhar aquele dinheiro? Quando que... Nossa, meu piercing acabou de cair da orelha. Quando que eu vou ganhar o dinheiro? Quando que isso vai acontecer? Não acontece, sabe? Você tem que... Por isso que é importante você ver o momento presente, porque daí você não fica focado naquilo que você não tem ainda. Então, o não se apegar é difícil. Eu sei que a gente fica ansioso e quer que aconteça, mas isso é muito importante. Inclusive, quando você tá tranquilo e relaxado, é onde as coisas mais acontecem. Foi quando eu mais consegui manifestar coisas. Por exemplo, um dia eu tava num barzinho. Eu tava super feliz, tava com a minha mãe, com as minhas amigas, tava dando risada. E tava descontraída, sabe? E tava tocando música e eu já sabia sobre manifestação e tudo mais. Aí eu pensei assim na minha cabeça, falei, ai, queria que tocasse tal música. Não passou, sei lá, 5 segundos, a banda começou a tocar tal música, sabe? Pode ser, vai ter gente que vai falar que é sorte, que é coincidência, tudo bem, mas enfim, pra mim isso foi manifestação, aconteceu. E nos momentos em que eu tô mais tranquila, assim, menos apegada, as coisas vão acontecendo. Bom, agora, o sexto ponto, eu quero falar um pouquinho sobre o que eu já manifestei. O meu primeiro vision board, eu não tava muito bem, assim, eu falei, né, que eu tava muito triste, então o meu primeiro vision board foi muito sobre hábitos, sabe? Porque parecia que, sei lá, não tava fazendo nada, enfim, tava
muito mal. E o meu primeiro vision board não foi tanto sobre coisas materiais, mas foi mais sobre coisas que eu queria alcançar. Por exemplo, comer saudável, fazer dieta, meditar, fazer academia. Eu não conseguia nem ir pra academia. Tudo bem, gente, que isso não pode nem entrar dentro de manifestação, mas dentro, assim, do vision board. Foram coisas que eu queria. Ter autoconfiança, independência, autossuficiência, ser mais corajosa. É meio bobo, assim, né? Quando eu olhei, depois eu falei, meu Deus, como eu tava mal. Porque o que eu queria era isso, coisas, entre aspas, básicas de um ser humano, né? Mas pra ver como eu não estava bem. E quando eu vi que eu consegui, eu fiquei super feliz. Porque realmente, quando eu fiz, não tava num momento bom da minha vida. E quando eu percebi que eu consegui, né, conquistar essas coisas, eu fiquei extremamente feliz e foi me ajudando, né. Teve umas coisas também, tipo, do cabelo, né, eu queria que meu cabelo ficasse grande, consegui, coisas assim. Deixa eu pausar aqui pra eu ver. Eu fiz um potinho, gente, era um potinho que eu tinha, eu pintei e fiz isso aqui. E eu coloco tudo que eu consegui, tudo que eu manifestei, e também eu chamo ele, tipo, de potinho da gratidão, sabe? Porque você vai exercitando a sua gratidão, sabe? Então, é o que eu coloquei aqui. Eu lembro disso, eu tinha pedido uma rosa, e é por isso que eu ganhei um buquê. É por isso que eu falo que quando a gente tá num estado, assim, mais relaxado, as coisas acontecendo. Eu lembro que foi, tipo, no começo da semana, eu falei, ai, queria tanto uma rosa, porque eu queria fazer uma coisa com aquela rosa. Mas eu fui, tipo, sabe, soltei. Aí foi, tipo, numa segunda, e na sexta eu ganhei um buquê com 6 rosas. E foi assim, gente, foi de uma pessoa que eu nem conversava com essa pessoa. Tipo, fazia muito, muito, muito tempo que a gente não conversava. Eu nem imaginava que essa pessoa ia me mandar, sabe? Eu fiquei super surpresa. E é engraçado que a manifestação é assim, tipo, as coisas acontecem de forma que você não espera. Uma outra coisa que eu coloquei, eu até vou pegar a conversa, vou colocar um print. Eu queria que uma roupa minha chegasse antes que eu saísse. E eu falei assim, seria tão bom se chegasse antes de eu sair. Não deu 15 minutos, a roupa chegou. Eu vou pegar a conversa e vou colocar o print. E seria tão bom se acontecesse, gente, essa frase me ajudou a manifestar. Tipo, depois eu passei a usá-la várias vezes, porque você não põe um peso, você não fala, tipo assim, eu queria, porque quando você fala eu queria, você não tem. Então a gente já tem que trabalhar você tendo ali, né, quando você tá na lei da exposição. Mas o seria tão bom, eu acho que ele é algo leve, do tipo, seria tão bom se algo acontecesse, do tipo, você quer que aconteça, mas você também não tá colocando um peso naquilo. Então, pra mim, essa frase me ajudou. Eu tô lendo aqui meus post-its. Tem várias coisinhas aqui, por exemplo, eu coloquei que eu queria um rímel. Fazia 2 meses que eu queria esse rímel. E eu, gente, eu não comprei porque, enfim, porque eu esqueci mesmo. E eu ganhei de presente. Isso aqui eu não falo. Tá, isso aqui é muito legal. Uma vez, gente, eu tava precisando de dinheiro. E isso dentro desse tempo que eu comecei a manifestar, né? E aí eu comecei a escutar esses áudios subliminal, sabe? E eu fiquei escutando o dia inteiro esses áudios. E daí me veio uma coisa de entrar num aplicativo de banco. E, gente, era um banco, não tinha dinheiro, não tinha nada naquele banco, absolutamente nada. E quando eu entrei, tinha R$ 2.000 lá. Eu vou ver se eu sei que eu falei isso pra uma amiga, eu vou procurar conversa, ver se eu encontro. E tinha R$ 2.000 lá. E eu fiquei assim, meu Deus. E eu não conseguia entrar no histórico para ver de onde tinha vindo aquele dinheiro. Eu não conseguia acessar. Toda vez que eu tentava acessar, o banco fechava. Eu fiquei, nossa, deixa eu parar de jantar, porque não é pra eu saber. Simplesmente eu recebi e tá ótimo. Eu fiquei extremamente feliz. Aquele dia eu fiquei, meu Deus, foda. Tá. Isso daqui é engraçado. Tem uma amiga minha e a gente sempre... Gente, por isso que eu falo que tudo que você fala acontece. Eu fazia academia num lugar e ela fazia
academia em outro, né? E a gente queria fazer academia juntas. Porque a gente mora meio perto, mas não tinha nenhuma academia ali, né, perto da nossa casa. Tipo, pra mim ficava muito longe na dela e pra ela ficava muito longe na minha também. E a gente sempre falava assim, ai, nossa, queria tanto que tivesse uma academia que desse pra gente ir. A gente sempre falava isso, sempre falava isso. Gente, eu acho que, tipo, em 1 mês ou 2 meses apareceu uma academia. Exatamente no meio do caminho. Tipo, no meio do caminho pra ela e no meio do caminho pra mim. A gente ficou chocada. E, gente, manifestação é coisas meio delusional mesmo, sabe? Vai ter gente que vai ver e vai falar, ai, coincidência, pode ser, mas pra mim, pra ela, porque ela também acredita em manifestação, foi uma manifestação. Inclusive, até essa minha amiga, eu lembro que eu tava me sentindo meio sozinha, sabe? Eu queria muito uma amiga. E eu escrevi uma carta. E ela também tava querendo muito uma amiga. E ela escreveu essa carta. E depois a gente... Na verdade, a gente tava afastado, tinha muitos anos, daí a gente voltou a conversar. E depois de um tempo, eu comentei com ela dessa carta que eu escrevi, e ela, tipo, batia nas características dessa carta. E ela também tinha escrito, porque ela também tava se sentindo sozinha. Então, tipo, foi um encontro ali. Outra coisa que eu escrevi, eu queria uma escova da Tangle Teezer, que é uma escova de fazer escova mesmo, né, no cabelo. Eu ganhei 2. Eu não esperava. Eu acabei ganhando 2. Buquê de rosas. Eu queria um outro aqui. Ganhei. Eu vou ver. Eu vou colocar fotos quando eu for editar. Outra coisa sobre manifestação, tá, gente? Eu até coloquei aqui. Eu queria conhecer pessoas que estivessem no mesmo caminho que eu. E isso entra dentro de você acreditar que o caminho vai se abrir, tá? Conforme você vai caminhando, o caminho vai acontecendo. E, gente, eu acabei conhecendo pessoas, assim, tipo, do nada, da internet, que, nossa, eu nunca nem imaginava no lugar que eu conheci. E acabei conhecendo essas pessoas que me ajudaram muito, tá? Então, acredite, sabe? Acredite que as coisas vão acontecer, o caminho vai se abrir e as pessoas certas vão aparecer. Aqui, ó. Eu escrevi... eu tinha falado 2 vezes que eu precisava comprar uma sapatilha ou um sapatinho baixo. Daí eu escrevi assim, hoje do nada, a minha mãe ganhou 2 rasteirinhas lindas e me deu. Gente, esse aqui eu também achei demais. Por isso que eu falo, tudo que você fala... Outro buquê. Vou ver se eu coloco as fotos. Vou procurar na edição. Short de academia, eu falei que eu tava precisando. Do nada, minha mãe apareceu e me deu. Ou ganhou de alguém. Gente, tudo que eu tô falando aqui pode ser pequeno pras pessoas, mas assim, pra mim, tudo isso faz parte de manifestação e faz parte dessa minha jornada. Enfim, eu sou super feliz com todas essas coisas e eu sei que coisas maiores já aconteceram e eu sei que vão acontecer ainda, tá? Eu queria um caderno, tipo... aqueles cadernos tipo fichário, sabe? E eu queria... Mas eu não cheguei a pesquisar nem nada, só pensei, nossa, queria tanto um caderno assim, ia me ajudar. Ganhei. Não foi nem 1 mês que eu queria, eu ganhei. Ganhei dinheiro. Gente, eu sempre anoto, sabe? Porque isso vai te gerando gratidão. Ganhei dinheiro. Eu falei, eu pinto com meu cabelo. E eu falei, nossa mãe, a gente precisa comprar água oxigenada. Aí uma amiga dela... Gente, ela deu um saco cheio de água oxigenada, cheio. Coisas pequenas, mas acontece. Coisas grandes também. Queria um perfume novo, ganhei. Gente, você também tem que ser específico na sua manifestação, tá? Porque, tipo, eu queria um perfume novo, mas eu não falei qual. Eu ganhei um que eu gostei. Mas, assim, seja específico. Por exemplo, teve um dia que eu falei que eu queria um pijama novo, mas eu queria um pijama rosa. Mas eu só, tipo,
pensei assim, que era um pijama novo, acho que eu escrevi. E eu ganhei um pijama, mas não era rosa. Então, tipo, seja específico nas coisas que você quer, porque, gente, acontece. Mas se não for específico, vai acontecer não da forma que você quer. Tem coisas aqui que eu não vou falar, de particular. Eu tinha anotado produtos que eu queria comprar de rosto e alguns livros que eu queria também, então eu ganhei maquiagem também, ganhei dinheiro. Ai, que legal, gente, eu tô lendo aqui, eu tô super feliz de ver todas as coisas que eu nem lembrava, tá vendo? Por isso que é importante você ter isso, porque você esquece as coisas que já aconteceu e a gente precisa manter esse sentimento, né, de gratidão. É extremamente importante. Ah, esse aqui é legal. Eu queria fazer cílios de fox eyes. Sei lá como fala. Mas eu queria fazer. E só que eu sempre, sei lá, tipo, achava muito caro. Eu falava, eu não quero pagar pra fazer. Enfim. Aí, gente, do nada, uma moça me mandou mensagem perguntando se queria que eu fosse modelo dela. Do nada. E, tipo, era uma moça que eu falei com ela uma vez, 3 anos atrás. Eu ganhei os cílios que eu queria e foi super legal. Ah, tinha isso aqui legal. Tinha um castelo que eu queria ir em Campos de Jordão. Eu tinha visto o vídeo dele no TikTok e eu queria muito ir. E eu fui, acho que depois de uns 2 meses, mais ou menos. Eu queria... Ah, verdade. Isso aqui eu vou falar do ano passado, tá? Gente, no ano passado, eu lembro... Eu não cheguei a escrever, tá? Mas eu até separei aqui, ó, os papeizinhos aqui. No ano passado, eu lembro assim... eu não tinha como fazer tudo que eu queria no ano passado. Mas eu lembro assim, que eu queria retocar meu botox, eu queria uma bota branca, eu queria trocar de óculos e queria um celular novo. E eu consegui tudo isso de um mês pra cá, mais ou menos. Principalmente o celular, gente. Ai, a caixinha tá lá. Mas antes de eu gravar esse vídeo, eu tava relendo o meu diário, né? E a caixinha do celular tava ali perto de mim, sabe? E eu tava lendo as coisas que eu escrevi no meu diário, eu pensei... Nossa, coisas que eu nem imaginava que eu ia ter assim, ou que eu consegui e foram acontecendo. Então, por exemplo, o celular... o meu celular, gente, eu nunca tive um celular, tipo, eu já tive um celular novo, mas iPhone não. iPhone, toda vez que eu ia comprar, eu comprava usado, porque era muito caro. E daí eu olhei ali a caixinha do meu celular e era um iPhone novo. E eu nunca achei que eu ia ter um iPhone novo, eu fiquei super feliz, super, super feliz. E eu olhei assim, eu pensei, e foi muito engraçado porque eu tava com o meu diário antigo, tipo, do ano passado, e olhando a caixinha do celular novo. E eu pensei, caraca, nessa época, eu nunca nem ia imaginar que eu ia ter um celular novo, sabe? Que eu ia ter todas as coisinhas que eu queria. Enfim, é muito, muito bom. Esse aqui é legal. Eu tinha acho que um mês que meu fone tava ruim. E eu falei, nossa, eu queria muito trocar de fone. Ganhei o fone. Tá guardado lá, mas ganhei o fone. Ganhei dinheiro. Inclusive, tenho até que colocar que eu ganhei dinheiro ontem de novo, que eu tenho que colocar na minha caixinha da gratidão. Bom, viagens. Teve algumas outras também que eu queria, que eu fui. Inclusive, esse final de semana eu vou em uma que eu queria muito. Eu vou no resort. Eu nunca fui, sempre quis ir. E tem mais algumas outras coisas que eu marquei pra fazer no mês que vem. Então, acho que, sei lá, talvez eu faça no mês que vem outro vídeo com outras coisas que eu manifestei, que eu acho que vai ser legal. Mas, enfim. E tem outras coisas também que estão a caminho, mas eu vou esperar acontecer pra depois falar. É isso, gente. Eu acho que é gratidão. E conforme você vai acreditando que coisas boas vão acontecer, que você merece coisas boas, elas vão acontecendo,
hoje eu posso falar que muitas coisas boas acontecem, assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E eu tenho outras crenças, sabe? Eu tenho uma crença que essa pra mim é a mais importante. E eu sempre repito, eu falo, tudo dá certo pra mim. Até quando eu acho que não dá certo. Por exemplo, o meu fone. Quando eu comprei esse fone, eu queria que ele... Eu não comprei, eu ganhei, na verdade. Eu queria que desse pra mexer nele com sensor, sabe? E a moça falou que não dava, que não tinha sensor. Eu falei, ah, tá bom, né? Aí, beleza, eu tava escutando o fone, e daí eu descobri que ele tinha sensor. E, gente, é muito estranho, tipo, você olha assim, não parece que tem nada, mas tem sensor e funciona. Aí, daí eu falei, meu Deus, tudo dá certo pra mim, até quando eu acho que não. E eu acho que vai ter gente que vai olhar e falar, nossa, não foi nada demais, mas pra mim foi sendo maravilhoso. E tem outras coisas grandes que também estão a caminho de acontecer, mas eu vou esperar acontecer pra depois falar. Mas no geral é isso, sabe? Inclusive isso daqui, gente, é um puto exercício de gratidão e de você enxergar a vida de uma forma positiva, de uma forma diferente e de ser grato por tudo que acontece. Por fim, eu queria falar sobre o eu superior. Pode ser que você já tenha ouvido falar sobre isso. E eu tive um insight essa semana, tá? E eu posso estar errada, mas eu acho que o eu superior nada mais é do que a sua versão melhorada do futuro. E por quê? Porque, gente, eu tava lendo meu diário. E enquanto eu estava lendo meu diário, eu percebi que eu sou o meu eu superior pro meu eu do passado. Sabe? Tipo, a Jade do passado e olhar eu agora e é me ver como o eu superior, sabe? Então, eu acho que, na verdade, o eu superior, ele é uma versão melhorada sua do futuro. E só que essa versão sua do futuro melhorada só acontece no hoje, sabe? No hoje, quando você vai tendo boas decisões, quando você vai correndo atrás, quando você vai fazendo o que você quer, sabe? Inclusive, muitas situações da minha vida melhoraram por conta de atitudes que eu tomei no passado, sabe? Então, hoje, eu tô colhendo os frutos de coisas que eu fiz no passado, de não aceitar mais certas situações no passado. E hoje eu olho, tem várias coisas na minha vida, eu olho e falo, nossa, graças a Deus que eu tomei atitude, que eu não aceitei mais a situação, sabe? Graças a Deus que eu olhei e falei, não, eu mereço mais que isso, eu não vou aceitar isso. E hoje eu colho os frutos disso. Então, essa é a minha visão de eu superior, porque eu vejo muita gente falando e eu tive esse insight essa semana e pra mim fez total sentido. E só pra finalizar, pra mim esse vídeo, na verdade, ele é uma baita de uma manifestação, porque quando eu escrevi o meu diário lá no passado, eu olhava assim, eu pensava, nossa, eu acho que algum dia eu vou usar esse conhecimento e eu vou poder, sei lá, transmitir de alguma forma, sabe? E tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, eu acho que, na verdade eu quero, né, passar adiante, sei lá, tentar ajudar de alguma forma. E se alguém assistir esse vídeo e as minhas dicas ajudarem, eu vou ficar extremamente feliz, porque eu acho que se você conseguir ajudar pelo menos uma pessoa, já tá bom, sabe? Já valeu a pena, porque todo esse conhecimento me ajudou, sabe? Me transformou e tá transformando a minha vida. E eu realmente espero que ajude outras pessoas também, porque eu acredito que a gente veio aqui pra ser feliz, eu acredito que a gente veio aqui pra viver coisas boas, não pra ficar sofrendo. É isso.